Oi, professora Mariana, tudo bem? Eu estou aqui com o seu plano de aula da sessão 2.1 aberto e eu queria colocar aqui alguns comentários, né? Eu coloquei aqui do lado, acho que o principal. Lá no BSC, eu vou até abrir ele aqui, ó. Esse é o BSC que a gente enviou para você no convite. Essa coluna aqui, ela diz para nós se a aula é teórica ou se é prática. Né? Qual que é a diferença? A aula teórica ela é feita em sala, a aula prática ela é feita geralmente externa à sala de aula. Então, a sessão 2.1, né, lembrando que a unidade 1 já foi a outra autora que escreveu. Essa é a unidade 2. Então, essa primeira parte aqui corresponde à sessão 2.1 que é que você escreveu. E aqui, a classificação dela está prática. Então, ou seja, essa aula tem que ser feita fora da sala de aula, um laboratório de desenho, alguma coisa assim, tá certo? Então, em vez de plano de aula, nós teremos que elaborar um roteiro de aula prática. Lá no pacote de templates que você recebeu, ó, em vez então de usar esse arquivo, você vai usar esse daqui, tá certo? Qual vai ser a diferença entre os dois? Eles têm partes semelhantes, mas eles têm, esse arquivo aqui do roteiro tem alguns itens que o plano não tem, por exemplo, laboratório. Qual que é o lugar que vai ser feita essa aula prática? Então, você vai colocar laboratório de desenho, enfim. Qual que é o material a ser utilizado? Lapiseiras, 15 lapiseiras para cada 15 alunos, régua, tal, vai indicar os materiais, tá certo? E aqui embaixo eu queria destacar um negócio interessante aqui, que é o seguinte, procedimentos práticos. Então você vai descrever qual que é o procedimento que vai ser realizado para essa aula prática. Quase sempre o primeiro procedimento que a gente indica, a gente coloca que é a resolução da situação problema que você colocou na sessão, tá certo? Você vai descrever, professor, olha, professor, veja com os alunos a situação problema proposta na sessão, monte com eles um passo a passo da resolução, tá? Faça isso, faça aquilo. É um procedimento prático feito no laboratório. Imagino que você já tenha experiência com esse tipo de procedimento com aula de desenho com seus alunos. Então é basicamente descrever o que o nosso professor presencial precisa fazer. Daí você vai colocar um checklist de avaliação. Então, professor, verifique se o aluno fez a escala correta, se ele utilizou as linhas corretas, verifique a legenda e assim vai. Coisas relacionadas ao procedimento dessa sessão, tá? Existe um outro procedimento aqui que você vai ter que indicar. Pode ser um problema diferente, ou você pode dividir a situação problema da sessão em duas partes, uma para cada procedimento. A única atenção é que cada procedimento desse tem que ter mais ou menos o tempo de execução lá pelo aluno de 1h30, mais ou menos, tá? Por que isso? Porque nós temos uma aula de 3 horas. Então, a gente vai dividir essa aula de 3 horas em 2 procedimentos, cada um deles com 1h30. Então, 1h30 para o primeiro, 1h30 para o segundo, tá certo? Então, ou você divide a SP em duas, ou você propõe 2 problemas, e você vê o que é mais fácil, tá certo? E aqui, novamente, checklist de avaliação professor. Então, mesmos itens. Professor, verifique se o aluno fez isso, se ele fez tal detalhe, se ele colocou isso, se ele utilizou linha, e assim vai. Acho que você tem bem mais experiência do que eu para verificar quais são os itens necessários.